Eu vou começar a aula de osso, então, e osso também é bem massa para entender muita coisa que vem acontecendo, inclusive em relação a essa parte que está todo mundo ficando muito tempo em casa. Bom, vou dar uma acelerada, se alguém tiver alguma dúvida é só me chamar e perguntar, tá? Tem bastante coisa para mostrar para vocês aqui também. Da biomecânica óssea, então. Biomecânica óssea, a gente vai estudar um pouquinho de osteologia, a parte bem básica, tá? Vou passar rapidão para vocês aqui. E a osteologia é o estudo dos ossos. E a gente tem que entender que cada osso do nosso sistema esquelético é um órgão individual. E ele é muito importante. Se não fosse importante, a gente não teria, né? Por diversos fatores, não só para a parte de sustentação. A gente vai ver isso da importância e dos problemas que isso pode causar se a gente não tomar os devidos cuidados. Então, os ossos, eles servem para quê, né? Proteger os órgãos, ele realiza o movimento entre os segmentos, é uma estrutura rígida, né? Então ele causa rigidez na estrutura para poder manter a estabilidade também. Ele é altamente vascularizado. Uma coisa que eu vou falar para vocês sempre é o seguinte, em relação à regeneração. Toda vez que você escuta que um tecido é vascularizado, ele tem uma boa capacidade de regeneração ou reparo. Toda vez que você escutar que um tecido ele tem pouca vascularização, você sabe que a regeneração ou recuperação desse tecido não vai ser boa. Ela é bem trabalhosa, tá? Eu brinco que, tá? Em relação a osso e tendão, por exemplo, o osso tem muito mais vascularização do que o tendão. Então eu brinco que, pelo amor de Deus, eu não quero isso para mim, nem para vocês. Se fosse para escolher romper um tendão ou quebrar um osso, proporcionalmente, né? Eu prefiro quebrar um osso. Porque o osso ele se recupera mais fácil e normalmente não precisa de cirurgia. Lógico que vai depender de alguns fatores, tá? Mas de maneira geral, estou falando para vocês. Agora, tendão, demora para fazer reparo, tem que fazer cirurgia, é muito mais complicado. O osso já é mais fácil, mas mesmo assim, lógico que tem as complexidades do osso, né? Então, se quebrar um osso escafoide, por exemplo, é quase certeza que vai ter que fazer cirurgia, porque ele é bem vascularizado, mas lá você tem um vaso específico para o escafoide. E normalmente quando você quebra o escafoide, você rompe o vaso e a chance de você ter uma necrose de escafoide é bem alta. E aí é enxerto, normalmente que é da bacia que faz o enxerto e tal. Então por isso que eu tô falando. Mas relativamente, que nem o Braulio tá falando, isso é mais barato fraturar um osso do que romper um ligamento ou tendão. É mais ou menos por aí mesmo. E lógico também pode ter os problemas, né? Dessa parte de reparo ósseo. Mas, colocando tudo na parte fisiológica, dentro do possível, né, dentro da parte mais normal, esse é o comentário. Bom, eles têm uma autorregeneração, ele é como se fosse ele é um endoesqueleto. A gente tem mais ou menos 206 ossos em adultos, e tem gente que tem um osso a menos, outros têm um osso a mais. Você tem, por exemplo, na lombar, às vezes a pessoa tem problema que chama lombarização da sacral, que é uma vértebra sacral, em vez dela ser fundida, ela não é fundida. Ela é solta, como se fosse uma vértebra lombar. E às vezes a pessoa tem uma sacralização da lombar. E aí você pega L5 é fundido com a sacral. Então, bem... depende do indivíduo. E o osso ele vai se adaptando às demandas mecânicas, que essa aqui é a palavra mais importante dessa aula, vocês vão entender até o final dela. E a função do esqueleto? Então, sustentação, proteção, é um sistema de alavanca para a gente realizar os movimentos. Ele acaba ajudando nessa modelagem do corpo, ele protege os órgãos mais importantes, né? E permite os movimentos ao mesmo tempo. Aqui a função espetacular do osso, e muito perigosa também, que é o armazenamento de minerais, né? Então ele ajuda na homeostase mineral, de cálcio e fósforo, né? Então o cálcio que ele acaba absorvendo o raio-x, e essa homeostase mineral acontece o quê? Se eu tenho muito cálcio no sangue, né, o fisiológico deveria ser isso, mas não é o que acontece sempre. Então se eu tenho muito cálcio no sangue, o meu osso absorve o cálcio. E se eu tenho pouco cálcio no sangue, o meu osso joga cálcio para o sangue, tá? E aí, se eu tenho um problema nesse sentido, eu acabo perdendo mais cálcio do que o normal,
e pode ter um probleminha que chama osteoporose ou osteopenia, a gente vai ver mais no final dessa aula. Então, ele ajuda na produção de células de sangue, né? Então, também faz a hematopoiese ou hemopoiese, tem outros significados também, mas é a mesma coisa. Então, produz sangue. A gente vai ficar mais na parte biomecânica, entender por que é importante alguns desses fatores fisiológicos dentro da biomecânica do osso. Então, 60% a 70% da constituição óssea é de carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, e eles colaboram com a resistência à compressão, tá? E o restante é colágeno. E o colágeno ele colabora mais com a resistência à tração. Tem água também, 25% a 30% do peso total ósseo. Essa água, então, ela ajuda a hidratar ou desidratar a parte óssea também. E a água é muito importante. Gente, e aí a hidratação do corpo ela acontece de duas maneiras básicas e muito importantes. A primeira é tomar água. Eu tenho que tomar água. A segunda é o movimento do meu corpo. Conforme eu coloco movimento no meu corpo, o meu corpo é hidratado internamente. Toda vez que eu não faço movimento, meu corpo desidrata. Para que eu vou ficar segurando alguma coisa que eu não preciso? Tá? Acontece com tudo isso, menos com a gordura, né? Eu sempre falo isso. Gordura, ela sempre acaba absorvendo mais, porque vai que eu preciso uma hora. Mas agora, osso, nervo e músculo, para que eu vou ficar carregando coisa a mais que eu não tenho necessidade? Tá? Então o corpo acaba entendendo assim. E aí, por curiosidade, né, então o mineral de um osso, quando ele é dissolvido com 5% de solução de ácido acético, o osso ele fica maleável, ele fica dobrável. Ele enverga, mas não quebra. Porque eu tiro todo o mineral, o que sobra mais é cartilagem. Então a cartilagem restante é bem flexível e é possível curvar essa tíbia de um adulto que foi desmineralizada por esse método. Então quando eu jogo no ácido acético, que é o tal do vinagre, tá? Se fica muito tempo no vinagre o ossinho acaba envergando. Mas isso não tem nada a ver em tomar vinagre, passar vinagre nas coisas, não. Isso aí é mais um tratamento para o osso que o pessoal utiliza para fazer estudo com o osso. Então, o osso, né, ele acaba ajudando no aparelho locomotor, que ele confere, então, a estabilidade e a mobilidade necessária para fazer a manutenção do corpo em todas as posições do corpo que a gente precisa. Que é importante a gente lembrar disso também. E a divisão do esqueleto, né, então, bem da osteologia, que vai ser, vou falar rapidão, que vocês já viram isso aqui, certeza, que é a divisão do esqueleto. Então, eu tenho o esqueleto axial, o apendicular e a cintura escapular e pélvica. O esqueleto axial, ele constitui, então, a cabeça, a coluna e as costelas aqui, né, e a região sacral. O esqueleto apendicular, eles incluem, então, as cinturas escapulares e, na verdade, entra mais membro superior e inferior. E o que liga o esqueleto apendicular ao axial são as cinturas escapulares e as cinturas pélvicas, né? Então, a escápula, que ela é formada, então, pela própria escápula e a clavícula, e a pélvica, que é a união dos ossos do ilho, do pubis e do isquio, tá? Então, só para poder lembrar dessa parte. E as outras partes também em relação ao tipo de osso. Vou passar rapidão também para vocês lembrarem que a gente tem um osso longo, curto, plano ou laminar, os irregulares, os sesamoides e os pneumáticos. A princípio, existem esses três, praticamente, e os outros são variações. Então, os ossos longos, eles têm mais ou menos a largura e a espessura iguais, e o comprimento é um pouco maior, né? Então, eu tenho o fêmur, o húmero, o rádio, a una, a fíbula, as falanges, né? Então, são ossos longos. Ó, a gente está dando um exemplo aqui. Se eu pensar nos ossos curtos, o comprimento, a largura e a espessura são mais ou menos iguais, e eles formam mais ou menos um aspecto cúbico, tá? Os curtos, eles formam um aspecto mais ou menos cúbico. Então, tem os ossos do tarso, os ossos do carpo, que eles formam. Então, o talos, o calcâneo, o cuboide navicular, e as fileiras lá dos ossos da mão, do punho praticamente ali, o escafoide semilunar, piramidal, pisiforme, o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato. Tem os planos ou laminares, que dependendo do osso do crânio, como o parietal, frontal e occipital, ele tem um formato mais plano ou laminar. E aí tem a escápula, o externo, as costelas, a patela, ele é um osso sesamoide, mas ela tem o formato de um osso plano, por exemplo, né? E os ossos do quadril, da pelve, que assim, ó, o ilíaco, por exemplo, né, tem um formato mais plano ou laminar. E os outros tipos, eles têm as outras categorias, que são os irregulares, os pneumáticos e os sesamoides. Então, o
os irregulares, o temporal, né? Então ele tem essa parte mais interna do temporal, porque por fora parece que ele é plano, né? Mas toda a parte interna dele não é plana. Então ele tem um formato irregular. Tal como as vértebras, o sacro, o cóccix, né, a mandíbula, eles não têm um formato muito definido, é um formato mais irregular. E os pneumáticos, né? O pneumático, eles são ossos que estão na face e eles têm um seio ou um sinus. E esse seio interno que fica, é por isso que leva o nome de sinusite, né? Que é a inflamação dentro dos seios da face. E aí ele fica nessa região do frontal, do maxilar, do temporal, do etimoide e do esfenoide. Eles são ossos pneumáticos, que eles ficam mais leves e fica mais fácil de carregar a cabeça, né? E além disso, ele tem uma função interessante, porque quando tem o impacto, quando o osso ele é muito duro, ele quebra com mais facilidade. Tá, né? Então, biomecanicamente, quem constituiu o corpo pensou em, se de repente quebrar, como a cabeça tem uma região muito importante, que é o cérebro, né? De repente ele assimila mais a pancada, mas não vai chegar a penetrar no cérebro e ferir o cérebro tão facilmente. Então o osso fica um pouco mais, além de ficar mais leve, ele tem essa cavidade que ajuda a absorver o impacto. Tá? Ele absorve melhor o impacto. Quebra, mas absorve melhor o impacto. Melhor quebrar do que transferir toda essa energia na paulada. É igual o pessoal fala com carro, né? Fala, aí o pessoal mais velho fala assim, carro antigamente era melhor, porque o carro era mais duro, você dava uma batidinha e quase não amassava. E hoje em dia o carro parece que desmonta, né? E realmente é isso que acontece, tá? Por quê? Quando o carro desmonta, ele vai desmanchando, o que acontece para vocês entenderem mais fácil, o que mata numa batida de carro não é a pancada em si, é a desaceleração rápida que a pessoa tem. Porque aí você bate o cérebro e ele volta. É uma pancada, como se fosse um soco de um lutador de boxe, né? Mais forte do universo. Então, os carros eles vão sendo feitos hoje em dia para quê? Para quando você bate, ele começa a destruir mesmo, porque ele vai desacelerando mais devagar. Se ele bate e fica, né, muito seco, pum, aí a pancada bate e mata a pessoa porque ele desacelera muito rápido. Quando o carro ele vai desmanchando, ele vai desacelerando um pouco mais devagar. E aí dá tempo do corpo não sofrer tanta agressão da pancada que o corpo sofre no acidente, entenderam? Esse que acaba sendo o problema. Aí fala, mas aí tem gente que é arremessado para fora e sobrevive, porque se ela cai numa superfície mais macia, até vai, mas só que normalmente a pessoa bate no carro e não dá muito certo também. E ela é arremessada fora e ela dá o impacto depois no chão. Então esse que acaba sendo o problema também dessas pessoas, viu? E os sesamoides? Então os ossos sesamoides são nódulos ossificados inseridos no tendão. Então o sesamoide, a patela também é considerado um sesamoide, dependendo da literatura, mas aqui no pé também, né, embaixo do hálux, a gente tem os sesamoides, que ficam bem no flexor curto do hálux. Então ali acaba tendo uma ossificação daquela região. Aqui nessa imagem da radiografia, aqui, ó, essa bolinha que tem aqui, ó, tem uma seta, né, outra seta, tem uma bolinha bem embaixo do dedo. Para os desavisados, a pessoa acha que é um cisto, é um nódulo, ou quebrou, né? Mas na verdade são sesamoides que eles ajudam a fazer o que biomecanicamente? Não sei se eu falei para vocês já, não, vou falar em cada aula depois do pé e do joelho, mas esses ossos sesamoides, além de ele evitar que tem um atrito com a articulação, ele aumenta a distância até o eixo, e aí, vindo para a aula de torque, lá que a gente viu da aula da gangorra lá e tal, quando aumenta essa distância, eu aumento a capacidade de gerar força pelo meu músculo. Então, meu torque, ele fica maior, tá? Então, eu consigo gerar mais força. Então, isso é importante também. E aí tem gente que tem fratura e tira, né? Ah, vai ter importância? Aumenta um pouco o atrito. Se a pessoa for não for usar muito, né? Tipo, pessoa mais idosa, tal, não tem problema. Mas senão a pessoa tem que colocar uma prótese depois para substituir. E é isso aí, Braulio. O Braulio falou que aumenta o braço de força. Realmente aumenta o braço de força, que aumenta a distância, né? Do ponto de aplicação do eixo até o ponto de aplicação da força. Aumenta o braço, o momento de força do músculo. Bom, o osso é um tecido vivo, gente. Aqui começa a ficar mais legal. Então, dentro desse tecido, ele cresce até a idade adulta.
E após a idade adulta, então, ele fica sob constante remodelamento. E sofre remodelamento devido a um estímulo apropriado. Ou não. Tá? Ou não. O que absorve impacto? Os ossos sesamoides? Se for isso, eles não foram feitos para isso. Ele acaba absorvendo impacto, mas não é a grande necessidade dele. É mais para poder distribuir mais a força executada pelo músculo mesmo, não do impacto que vai sofrer. Mas como acaba aumentando a superfície articular, acaba absorvendo um pouco, mas não é a função muito não, é mais para distribuir força mesmo, Bruno. Se eu falei isso, me desculpe. Bom, aí do tecido vivo. Ele vai sofrendo esse modelamento devido a um estímulo apropriado ou não. Ou não, quero dizer, se a pessoa fica muito tempo parada, o osso é absorvido, tá? E aí o que acontece, que é importante a gente ver aqui. Então, olhando essa imagem aqui onde está o mouse, tem uma pinça puxando aqui, é como se fosse um corte do osso. E aqui, nessa parte, é o periósteo. O periósteo tem uma camada fibrosa e tem uma camada celular. Aqui é onde o osso está mais vivo, né? Não sei se alguém já ouviu falar de calo ósseo, quando a pessoa tem um edema ósseo, desculpa. Que forma um calo, né, externamente. Porque às vezes inflama o quê? O periósteo. A pessoa toma uma pancada na perna, na canela, e aí fica aquele galo, né? Aí ocorre uma inflamação dessa região, aí tem o líquido que fica ali por causa do edema, e aí, então bem nessa região acaba ficando mais edemaciado e forma aquele galo. E aí, então, dentro do periósteo tem o tecido fibroso e a camada celular. E aí vai formando, então, do osso de fora para dentro, essas circunferências lamelares. E aqui eu começo a ter algumas substâncias que a gente vai ver nos próximos slides, que fica um pouco mais fácil. Mas aqui, já olhando nessa bolinha aqui, é o osso. Aí, mais externamente, o osso ele acaba sendo um pouco mais denso. E mais internamente, ele é um pouco mais esponjoso, esse osso. Isso tem a importância biomecânica também, que nós vamos entender. Dentro do osso, então, tem as células ósseas. Basicamente, são essas três, tá? Lembrando dessas três, já tá ótimo. Então, eu tenho o osteoblasto. Então, tem que lembrar sempre da composição da palavra. O ósteo, ele tem relação com o osso, que é um tecido ósseo. E aí, então, osteoblasto, osteoclasto e osteócito. Osteoblasto, tudo que é blasto nos tecidos são coisas que formam outras coisas. Tá? Então, blasto é o que forma. Clasto é o que come. E o ócito ali é o que fica no lugar. Então, o blasto é um tecido ósseo que forma. Então, é uma célula óssea responsável pela produção de tecido ósseo. É a construtora. Ela vai jogando. E ela está onde? Olhando lá no periósteo. Ela fica mais externa, tá? Ela fica mais externa um pouco. Aí, o osteoclasto é o tecido que come. Então, é uma célula que come o tecido ósseo. E o que ele faz? Ele come mais ou menos meio grama por dia de cálcio. E ele pega esse cálcio e ele deixa disponível para o sangue. Lembra que eu falei? Do sangue que tem cálcio e tal? Para algumas funções do corpo é muito importante. Então, ele pega esse tecido ósseo e joga para o sangue. E o osteócito, ele é um tecido que era um osteoblasto, que ele fica envolvido pela própria matriz que produziu. Então, acontece isso, ó. Vamos ver se dá para enxergar. Vou voltar na outra imagem aqui primeiro. Então, tem essas células aqui, internas aqui, ó, mais alongadas, elas são os osteócitos. Só que antes de virar osteócito, ela era o osteoblasto. Então, formava uma matriz de osso, e aí ela fica presa na própria matriz que ela forma. E quando ela fica presa, ela recebe o nome de osteócito. Até então, ela forma, tá? Ela vai formando. Depois, ela vira o osteócito. E aí a gente vai ver aqui nessa imagem, isso aqui é uma fotomicrografia eletrônica. Então, essa parte em cinza aqui, ó, é um osso. Essa parte rosinha aqui é um osteoclasto. E tá vendo que ele funciona como se fosse uma ameba quase. E aonde ele passa, ó, ele corrói, ele come o osso. Ele tira o osso e joga para o meio. Então, ó, o osteoclasto, ele come. Aqui no meio do osso fica o osteócito. E o osteoblasto, ele forma o tecido ósseo. E com isso vai tendo um remodelamento, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho mais profundamente, um pouco. Então tem todos esses tecidos que eles vão formando os canais
circulares, essas lamelas concêntricas, tem as lacunas, e aí ficam os ossos compactos na região mais externa. Aqui é o periósteo, que eu falei para vocês, ó. Então tem um tecido vivo aqui, depois ele enrijece, mas mesmo aqui dentro ainda tem alguns tecidos. E aqui, ó, dentro, aqui é a parte mais medular, nessa região que tem esse vaso aqui. E aqui é a parte mais cortical, a parte mais externa do osso, e aqui é a parte mais interna do osso, tá? Então aqui tá vendo, parece uma esponja, né? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E quais são as influências hormonais que o corpo sofre, que o tecido ósseo sofre? Um dos hormônios tem o paratormônio, né? Então o paratormônio é um hormônio produzido pela paratireoide. Ele induz os osteoclastos a entrar em atividade, levando a reabsorção óssea e liberação de cálcio para a corrente sanguínea. Então, ela aumenta o cálcio no sangue, tá? O paratormônio. A calcitocina, ela é produzida pelas células C da tireoide, ela inibe os osteoclastos. Então, o osteoclasto faz o quê? O osteoclasto come osso e joga cálcio para o sangue. Então, a calcitocina vai inibir o osteoclasto, então ele não vai fazer mais isso. E a absorção de cálcio no intestino e nos túbulos renais. Então, ele diminui o cálcio do sangue, tá? Porque produz menos cálcio para liberar para o sangue. Então, diminui o cálcio no sangue. O hormônio do crescimento, o GH, ou somatotrofina, tem gente que usa como anabolizante, tá? E ele por quê? Também. Ele é produzido endogenamente pela hipófise anterior, pela adenopófise, e ele estimula o crescimento dos condrócitos. Além da parte muscular, que eu não vou entrar aqui agora, mas aqui dentro da parte óssea, ele estimula o crescimento dos condrócitos, lá dos discos epifisários, tá? E também ele acaba sendo mais produzido durante a puberdade do indivíduo. Vai produzindo mais. E aí, quando a pessoa está totalmente madura sexualmente, aí o disco fecha. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo cresce enquanto tem GH, e depois que o GH vai diminuindo na quantidade no corpo, o disco epifisário fecha, e quem faz o corpo crescer são os discos epifisários. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Só lembre dessa informação por enquanto. E aí ele fecha. E com isso tem maturação sexual, e aí a pessoa para de crescer. Tá? Por isso que tem gente que quando que a pessoa tem nanismo, né, que fica anãozinho, durante a fase de crescimento dá GH nessa pessoa para ela crescer de tamanho. O osso cresce em comprimento. E por isso que quando toma GH também fica muito forte, porque o pessoal usa como anabolizante também, viu, gente? Para poder ficar mais forte. Bom, aí o GH ele também aumenta a retenção de cálcio e a mineralização óssea, então ele é bom para poder deixar o osso mais mineralizado e ajuda então no ganho de altura nos ossos longos do indivíduo, tá? O estrogênio, ele é produzido pelos folículos ováricos maduros na adolescência feminina, né? E ativa os osteoblastos a produzir e secretar matriz óssea. E após 40 anos mais ou menos, né, da mulher, tem uma queda na produção, ou até para, né, de produzir, e aí começa a ter osteoporose. E esse crescimento ósseo na puberdade, ele acaba correndo rápido na mulher, então por isso que a mulher acaba crescendo mais rápido do que o homem. Só que, comparativamente, ele faz fechar os discos epifisários mais rápido também. Por isso que normalmente a mulher cresce mais rápido do que o homem, só que ela para de crescer mais rápido também. Aí acontece o quê? O homem continua crescendo mais um tempo. Isso aí tem relação com o estrogênio, viu, gente? E a tal da vitamina D, né? A vitamina D, eu consigo ingerindo vitamina D, e aí eu tenho que tomar sol, receber raio UVB, para poder ela ser sintetizada no nosso corpo. E aí a vitamina B sintetizada, ela ajuda então na homeostase de cálcio e apoia o sistema imune e é o inflamatório. Então a pessoa ela fica com um sistema imune e inflamatório melhor, além de absorver mais cálcio, desde que a pessoa tome vitamina D. Então ela é necessária para absorção de cálcio pelo intestino. Aí o que acontece? Tem gente que se suplementa com vitamina D, mas fica em casa na pandemia o dia inteiro. Se essa pessoa não toma sol, gente, não resolve nada. Essa pessoa tem que ir para o sol. Tem que ir para o sol. Tem alguns trabalhos mostrando que o sol mais eficaz é o sol da meio-dia. O problema é que ele causa câncer de pele também.
Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas tem que tomar sol. Não adianta ficar embaixo da lâmpada, tá? Então tem que levar para o sol. E não adianta ficar com roupa. Quanto menos roupa a pessoa tiver tomando sol, melhor também. Porque algumas roupas têm filtro de raio ultravioleta e não vai adiantar nada, tá? Bom, aí dentro da arquitetura óssea, eu tenho o osso cortical e o osso esponjoso ou trabecular. O cortical é um tecido compacto, denso, localizado externamente e resistente ao estresse. E tem uma porosidade de mais ou menos 5 a 30% do volume. Então, por isso ele é considerado cortical. Ele é mais denso. E o esponjoso ou trabecular, então ele é um tecido esponjoso, tem forma de uma esponja. Ele fica mais interno, ele fica mais na parte medular. Tem as trabéculas. Então, o tecido esponjoso ele tem trabéculas. Tem mais trabéculas do que o osso cortical, que distribui melhor as forças. A trabécula, o que é? Tá vendo esse desenho aqui? Tem um monte de linha. Então, aqui para fora ó, é o osso cortical, que é o osso mais duro, mais denso. E aqui no meio é o osso trabecular, ou esponjoso. E aí o que ele faz? Ele distribui melhor as forças, ele tem onde a medula vermelha, e tem a porosidade de mais ou menos de 30 a 90% do volume total. Então ele é bem poroso, tá? Ele fica mais leve também. Então o osso fica aqui, ó. Aqui é um corte de um osso de verdade. Se vocês olharem nas extremidades do osso, nessa parte, então eu tenho aqui ó, o cortical, que ele é bem duro e denso. E aqui eu tenho o trabecular, forma umas pequenas trabéculas, né? Essas trabéculas são essas linhas aí. E essas linhas, aqui ó, já é uma radiografia com um marcador, que dá para ver mais ou menos o alinhamento dessas linhas ósseas. E aqui vocês estão vendo que tem um espaço aqui, que é mais branco, quer dizer que tem menos osso aqui, né? Então nós vamos ver isso aqui daqui a pouco também, quanto que é importante. Aquele espaço lá é o tal do triângulo de Ward. Esse triângulo de Ward é uma zona de fraqueza. E na radiografia o médico consegue ver e medir mais ou menos se está muito fraco ou não. E essas linhas, elas são as linhas de força formadas pelas forças de tração e de compressão. Então, aqui nessa imagem da direita aqui, ó, que fica mais avermelhado aqui, essas linhas vermelhas. As vermelhas são forças compressivas, tá? Já as pretas são forças tensionais, que elas são formadas pela compressão ou pela tensão da musculatura do meu corpo. E aí a pessoa pode acabar gerando fraqueza ou não, de acordo com a força que ela executa ou com o impacto que ela traz no corpo dela. E a estrutura desse osso, então ela entra aqui assim, ó, dentro do disco epifisário. Tem aqui, esses discos epifisários, eles são discos cartilaginosos, que é onde o osso acaba crescendo de maneira longitudinal. Tá? Ele cresce em comprimento. Aí eu tenho a epífise distal, a epífise proximal, a diáfise, o periósteo, a medula, a cavidade medular, o osso cortical, tá? O osso trabecular e as cartilagens aqui nessa região. Isso aqui, então, o osso longo, que é o fêmur, por exemplo. Mas todos os ossos longos seguem o mesmo princípio. E dentro da substância que encontramos no osso, então eu tenho essa substância óssea compacta, que é o osso cortical. Dentro do osso, na parte mais interna, tem as lamínulas ou trabéculas ósseas. Aqui, ó, o disco epifisário, que é onde o indivíduo cresce. E aí o médico, às vezes, ele tira a radiografia da mão ou da perna da criança e ele consegue fazer uma estimativa se a criança vai crescer mais ou não. Porque ele vê se o disco está fechando ou ainda está aberto. Dependendo do tamanho que fica o disco, o médico consegue saber que a criança vai crescer mais ainda ou não, tá? E o disco epifisário tem um problema, né? Porque, imagina, às vezes a criança ela faz alguma brincadeirinha lá e acaba quebrando um osso, né? E quando ela quebra o osso bem nessa região do disco epifisário, o que acontece? Quando consolida, o disco fecha. Aí a criança para de crescer. E aí acaba acontecendo o quê? Vamos imaginar o braço. A criança caiu e bateu o braço no chão. Aí a pessoa quebra o rádio ou a una. O que ela quebra, se quebrou em cima do disco epifisário, aquele osso não cresce mais, só cresce o outro. Aí por isso que o braço fica meio torto. Aí tem médico que, dependendo do tamanho da pessoa,
que ele faz? Ele quebra o outro osso também, para os dois ficarem iguais. Porque senão, um cresce, eu tenho um amigo meu que fez isso, ele quebrou o rádio. Aí a una cresceu mais do que o rádio. Aí o braço do moleque é meio assim, ó, meio torto, tá? Então é um pouco comum. Só que tudo vai depender do tamanho. Se já está perto do crescimento normal, aí eles quebram, depende muito do contexto, tá? Mas não é apenas para violência gratuita, tem uma função médica lá. Bom, aí cortando o osso meio, eu venho aqui, ó, o osso cortical e o osso esponjoso. Então, dentro do osso esponjoso, essas linhas aqui são as trabéculas ósseas e aqui tem a medula amarela do osso. Na arquitetura óssea, então o osso é formado por trabéculas, tá? É normal ter esse formato. O problema é quando ele começa a sofrer degradação ou pequenas fraturas, que a gente conhece como osteoporose. Começa a aumentar ainda mais a porosidade do osso. Ele começa a ficar cada vez mais fininho. E aí a chance de fratura acaba aumentando bastante. E aí a gente tem os tipos de solicitação mecânica que acontecem no osso. Então tem o cisalhamento, quando torce, né, do osso. Quando eu tenho uma invergação ou uma inclinação, eu sempre vou ter uma compressão de um lado e uma tensão do outro. Tá, o cisalhamento aqui também. A compressão normal e a tensão, quando eu puxo e quando eu comprimo. Tá? Então são as forças mais comuns que acontecem. E o estresse suportado pelo osso cortical, né? Então o maior estresse até a fratura, que mais suporta é a compressão. Tá? Depois vem a tensão e o cisalhamento. Cisalhamento quando inclina ou torce o osso. Fratura de cisalhamento mais comum, o pessoal já deve ter visto, tem no WhatsApp que a galera vira e mexe, compartilha, o pessoal tirando aquelas forças, eu não sei como chama aqui, francesa, ou braço de força, o pessoal faz aqui assim, aí às vezes quebra o quê? Quebra o húmero da pessoa. Então, porque torceu, né? Vai torcendo e aí o osso torce. E aí tem um tipo de fratura lá, que é em espiral, muitas vezes, que é uma fratura bem difícil de consolidar, dá um trabalheiro depois. E muitas vezes tem que usar o tal do Elizarov, né? O Elizarov é aquele fixador externo que o pessoal usa. Bom, dá uma sobrecarga, né? O peso que a coluna carrega durante o dia em quilos, por exemplo. E a gente vai... É queda de braço, né, Rodolfo? É isso aí. Então, isso aqui é importante para entender algumas coisas, né? Por que a pessoa acaba tendo mais lesão de coluna ou não, e a descarga de peso que a pessoa pode sofrer. Então, olha aqui, ó. Quando a pessoa está deitada de barriga para cima, com o travesseiro sobre o joelho, por exemplo, ó, isso aqui vamos supor que é em porcentagem de força. Então, aqui é 25% de força na coluna. Quando ela deita de lado, ela fica com 75% de força. Em pé, 100%, que é o peso dela, né? Quando ela fica sentada, fica com 140%. Por isso que às vezes fala assim, nossa, mas sentado é confortável, né? Mas só que não, porque quando você está em pé, você tem dois amortecedores, né? As duas pernas para poder te auxiliar e amortecer o impacto. Quando você está sentado em cima do isquio e logo depois já é a coluna, tá? Então vai aumentando o impacto. Aí quando eu estou em pé e flexiono meu corpo para frente, aí eu aumento mais o impacto ainda. Sentado, e quando eu inclino o corpo para frente, eu aumento mais ainda, né? Quando eu pego o objeto com o joelho esticado, só flexiono a coluna, também aumento, dobro o peso de impacto na coluna. E sentado, pegando o objeto no chão, também tem que tomar cuidado, porque também aumenta mais o impacto na região da coluna também, tá? E as solicitações mecânicas. Pessoal, acho que vou demorar mais uns 30 minutinhos, viu? Depois eu deixo disponibilizado a aula para vocês também. Dentro da solicitação mecânica, a gente tem a tensão e a compressão, como eu falei, além do cisalhamento, mas as duas mais fisiológicas são essas duas. E todos os acidentes ósseos, eles vão ocorrendo no nosso corpo de acordo com a tensão ou compressão que ocorre, seja lá por tendão, por artéria ou por movimento que a gente realiza. Então, por exemplo, ó, essa ossificação que acontece mais em homem do que em mulher, da tuberosidade da tíbia, às vezes o homem tem uma lesão aqui nessa região, tá? Depois vocês procuram ter um nome essa lesão aqui, não é o foco agora aqui. Então, conforme eu tenho mais força tensional aqui, nessa região, eu vou tendo a tuberosidade da tíbia mais proeminente. Então, começa a ter uma tensão, eu descolo um pouco aqui o periósteo, e o periósteo ele é
preenchido pela célula cartilaginosa, que é o osteoblasto, que ele forma mais matriz óssea. Então vai aumentando a calosidade óssea nessa região. E as forças de compressão, elas vão aumentando a força, e aí com isso ela vai aumentando essa distribuição dessas linhas que vocês estão vendo aqui, são linhas de força de fato, tá? E vai aumentando a deposição de matriz óssea e cálcio nessa região. Essa linha mais escura aqui, ó, é o quê? Vocês lembram? É o disco epifisário. É onde acontece o crescimento do corpo, tá? Longitudinalmente, eu cresço em tamanho. E aqui, ó, dentro das solicitações mecânicas, então eu tenho, o que é isso aqui mesmo? Qual osso? É o fêmur, né? Então a cabeça do fêmur. Aí aqui nessa região é onde encaixa no acetábulo, que eu vou ter carregar mais peso aqui nessa parte. E aqui, então, o osso ele acaba se curvando um pouquinho. Então eu aumento a compressão nessa região e aqui eu aumento a tensão. E essa compressão e a tensão, elas fazem o quê? Eu aumentar a deposição de cálcio para melhorar minha resistência óssea, porque eu estou sofrendo uma demanda mecânica nessa região, tá? Então, de novo, o corpo ele vai se acostumando de acordo com as demandas biomecânicas sofridas. Se ela não sofre nenhuma demanda, o osso é absorvido. E às vezes, lembra no slide aqui, ó, cadê? Das forças do estresse até a fratura? Então tem a compressão, a tensão e o cisalhamento, né? Olha o que acontece, ó. Quando a pessoa arremessa a bola, então o mesmo movimento que faz aqui é na queda de braço que o pessoal faz, né? Tem uma torção e esse estresse, esse cisalhamento, o osso não é treinado para isso. E aí acontece o quê? Uma fratura em espiral no osso. Ou envergamento também que pode acontecer, dependendo da situação. Então tem muito caso de patinação, mas principalmente com esquis, tá? Com fratura da perna, da tíbia, por conta de alavancar com o patins, que ele é muito grande, ou tem uma força de torção em espiral, ou ele bloqueia, e aí tem a fratura bem no meio da tíbia ali. E as propriedades mecânicas do tecido ósseo? Na verdade, essas propriedades mecânicas são de todos os tecidos, tá? Elas variam um pouco de acordo com cada tecido, mas elas têm as mesmas propriedades. Então, a habilidade elástica é a habilidade de retornar ao seu tamanho original quando as cargas são removidas. Então, imagina um elástico normal. Pego o elástico e puxo ele. Toda vez que eu puxo o elástico e solto o elástico, ele tem uma capacidade elástica, igual o nome fala. Só que tem um detalhe. Já pegou o elástico mais antigo, mais velho? Você começa a puxar ele, depois de um tempo que usa, ainda mais mulher quem usa liguinha no cabelo e tal, ela começa a ficar meio desbeiçada, né, ao longo do tempo. Ela fica mais frágil. Ou ela perde a capacidade elástica, ou ela até rompe. Mas quando você puxa um objeto e ele não volta mais ao tamanho normal dele, ele tem uma capacidade plástica, tá? Então a capacidade plástica aqui, ó, é a alteração permanente da forma por aplicação de carga por um longo período. Eu fico muito tempo aplicando lá tal, e tem uma deformação plástica. Estou olhando para o gráfico aqui, ó, olha o que acontece. O azulzinho vai seguindo aqui. Conforme eu começo a colocar mais tensão, a deformação vai aumentando. E fica numa constante. Então, eu aumento a tensão, deforma mais. Então, eu puxo com mais força e estica mais. Até que chega um momento que eu solto, ele fica do mesmo tamanho, o elástico. E o osso acontece da mesma maneira, né? Na hora que eu torço ele, por exemplo. Se eu pego esse elástico, ou tecido ósseo no caso aí, e começo a tensionar demais, ou torcer ele demais, chega um momento, se eu torcer ele um pouquinho mais, na hora que eu solto, ele fica torto. Aí ele sofreu uma deformação plástica. E se eu fazer um pouquinho mais de força, ele rompe, ele fratura. Falou, nossa, mas deforma, gente. Tem, principalmente em criança, por quê? O osso da criança tem mais colágeno do que o do adulto, proporcionalmente, né? E menos cálcio. Então o osso de uma criança, ele enverga. E às vezes a criança não quebra. Às vezes tem uma fratura que chama fratura em galho verde em criança, ou então ela não tem a fratura e ele vai ficar mais tortinho só. Aí com o passar dos anos, talvez volte ao normal. Talvez volte ao normal. Que vai depender das demandas mecânicas que essa criança vai sofrendo ao longo do tempo. E a pressão, né? Então a pressão, quando a gente pensa em pressão, o que acontece? Quando eu tenho uma área maior, tá vendo? Lembra da aula de vetores, né? Então, ó, seta, seta, as duas são do mesmo tamanho, certo?
Então, a mesma pressão em uma área diferente, eu distribuo essa mesma pressão em forças menores, diluídas ou distribuídas numa área maior. Tá? Igual aqui assim, ó. Aqui, a seta aqui também que é maior do que essas. Então, a pressão aqui é diferente, porque a área ela é diferente. Vou dar um exemplo do mundo real nosso aqui. Então, a mulherada que usa sapato, né? Aquele sapato salto-agulha ou sapato com um bloco maior aqui, que eu não lembro o nome desse salto aqui. Imagina você tomando um pisão no pé de uma mesma pessoa, com esse salto e com esse. Qual que dói mais, né? Ou que machuca mais? Esse aqui, ó, como a área é bem menor, a quantidade de pressão colocada bem na pontinha aqui, né, a mulher pesando 50 quilos é 50 quilos. Quando a área aqui é maior, ó, a mulher de 50 quilos, a distribuição que vai ficar aqui é distribuída pela superfície da região. Então a quantidade de pressão por área acaba sendo menor quando a área é maior, né? E é isso que acontece nas vértebras, né? Então a área da vértebra, ela aumenta para sustentar mais peso, porque ela dilui a pressão. Então as vértebras, quanto mais longe do crânio, porque aqui vai somando peso, tem peso da cabeça, aí no tórax peso da cabeça, aqui um pouco do tronco, na lombar tem todas as vísceras de cima, mais tronco e cabeça, e vai pesando. Então a vértebra ela fica maior para poder diluir mais a pressão dessa região e conseguir sustentar mais peso, tá? Então tudo vai depender do impacto que a pessoa vai sofrendo ao longo da vida. E aí esse comportamento que o corpo sofre em relação à direção da força aplicada. Toda vez que eu tenho uma força em compressão, ela consegue se comportar e sofrer mais estresse do que quando a força começa a aparecer mais na diagonal, tá? Então ela não consegue suportar tanta força. Mas as forças compressivas, o osso foi feito para isso. Agora as forças torsionais ou inclinadas ou contra o osso, elas já têm sofrem um pouco mais. O risco de fratura do osso acaba sendo maior. É lógico que eu posso ter fratura por estresse, né, ou por esmagamento, mesmo em indivíduos saudáveis, não pensando no osteoporótico. Às vezes o impacto é tão grande que ele fratura mesmo assim. Mas você pode ter certeza que se fosse na diagonal a força exercida, a fratura seria muito maior ou aconteceria bem antes. E as adaptações do tecido, né? Então eu tenho crescimento, modelagem, remodelagem e reparo. A gente está partindo mais para o final da aula já, aqui é a parte bem interessante também. Sou meio suspeito para falar o que é interessante e o que não é, né? Mas vamos lá. O crescimento. O crescimento ele começa no início da vida fetal. Aí ele acontece de maneira longitudinal, né? A pessoa cresce para cima em comprimento. E aí elas crescem graças às epífises, né? Então as lâminas epifisais ou disco epifisal. E fecha com mais ou menos 18 anos. Algumas pessoas elas continuam a crescer até os 25. Umas crescem até menos, outras até mais, né? Homem continua crescendo mais do que mulher, na média geral, tá, gente? Sempre vai tem mulher de 2 metros e pouco de altura, mas normalmente é mais fácil encontrar homens mais altos do que mulheres. Isso é do biotipo mesmo, relacionado à parte de genética e hormonal. O diâmetro, né, vai crescendo também, então aumenta pelo periósteo, então o periósteo fica na parte de fora, ele vai aumentando o depósito de cálcio em volta, e por dentro é onde o osso é mais reabsorvido, ou eliminado na cavidade medular, tá? Então os fatores genéticos, biomecânico, fisiológico e ambiental são fatores muito importantes para esse crescimento do osso ou não. Não é só fator genético, também depende da parte biomecânica, fisiológica e ambiental, que também vai depender do tipo de alimento que essa pessoa usa. Bom, então dessa produção óssea, então, no início é um modelo cartilaginoso. E aí, ó, interessante que o osso ele se consolida de dentro, do meio para fora, vai consolidando e para fora vai demorando um pouco mais. Tá vendo? Tudo que é rosa é como se fosse uma epífise. Então aqui assim, ó, é a epífise e a cartilagem. Então o osso vai crescendo nessas regiões. Até aqui já é o osso adulto, tá vendo que a epífise fechou, não tem mais rosinha? Então o osso não cresce mais, tá? Então essa linha epifisal aqui, ó, é remanescente da lâmina epifisal, ou disco epifisário. E a cavidade medular, ela vai surgindo, e é onde o osso vai sendo mais absorvido.
E essa parte mais azulzinha é o que mesmo? O periósteo. Beleza? A modelagem. Então, nós falamos primeiro do crescimento ósseo. Nós vamos falar agora da modelagem. A modelagem é a formação da massa óssea, é a densidade óssea, é o formato ósseo. Então, o osso ele vai aumentando em densidade, vou colocando mais cálcio no osso. E o formato do osso, ele é modelado de acordo com as demandas biomecânicas que eu vou sofrendo durante a minha vida. Mas ele é menor magnitude. O que mais eu consigo fazer é aumentar a densidade óssea ou não, dependendo do tipo de atividade que eu realizo, da parte hormonal do meu corpo e dos alimentos que eu consumo, tá? Então, o estímulo mecânico, ele gera uma deformação no osso, que vai gerar a ação, ele ativa os osteoblastos. Osteoblasto. Então, são as células ósseas que formam o tecido, tá? E aí, segundo a lei de Wolff, lembra muito bem dessa lei aqui, porque essa lei, além de ser importante demais, ela cai em concurso direto, quem gosta de prestar concurso. A lei de Wolff, né, então Wolff falava o quê? Que a forma de um osso sendo dada, os elementos ósseos se depositam ou se afastam na direção de forças funcionais e aumentam ou diminuem sua massa a fim de refletir a quantidade de forças funcionais. Ou seja, de acordo com a funcionalidade do seu corpo, o osso vai absorver mais ou soltar mais osso, tá? Então aqui, ó, lembra? Aqui eu tenho uma força maior compressiva e a tensional. Então aqui é onde vão ser formadas as linhas de força de osso do fêmur do indivíduo, por exemplo. Então a lei de Wolff, ela fala da relação entre a função e a forma do osso, além da forma, da quantidade de depósito que acontece de massa óssea. Os ossos se formam e remodelam-se de acordo com as respostas às forças mecânicas que são aplicadas. E essa relação entre o nível de atividade física e o volume de massa óssea. E quanto mais atividade física, maior o volume de massa óssea que esse indivíduo vai ter. Tá bom? Então, o volume de massa óssea, ele depende estritamente da biomecânica, né? Da biomecânica, quero dizer, da quantidade de atividade física que a pessoa sofre durante a vida dela. Associado ao quê? A fatores ambientais que se relacionam também ao tipo de alimento que essa pessoa tem. Além de tomar sol, pau, que a gente já viu. A remodelagem. A remodelagem é a manutenção da massa óssea. Então a gente viu crescimento, modelagem e remodelagem. Então a remodelagem é a manutenção da massa óssea. Então devido a deformações ósseas. Então vai depender da ação dos osteoblastos e osteoclastos. Osteoblastos produzem osso, osteoclasto absorvem osso. Então, olha que interessante, ó, 25% do osso trabecular, que é a parte mais interna do osso, do corpo, ele é remodelado por ano, né? Então, teoricamente, 25% do osso é remodelado por ano, então em 4 anos, mais ou menos, eu faço um novo esqueleto. A cada 4 anos, mais ou menos, eu acabo reformulando meu esqueleto. Todas as células do meu esqueleto são substituídas a cada 4 anos, mais ou menos. Aí por isso que o pessoal fala, mas tem como transformar? Tem como endireitar o osso e tal, mas é demorado, tá? E aí o que a pessoa precisa por dia, mais ou menos? Mais ou menos de 30 a 60 minutos de caminhada por dia acaba sendo suficiente para ter essa remodelagem. Porque senão eu acabo tendo uma ação maior de osteoclasto do que osteoblasto. Eu tenho que ter um equilíbrio entre essas funções. E quando eu tenho um aumento da massa óssea, eu chamo de hipertrofia óssea. E essa hipertrofia ela ocorre devido à atividade física, contração muscular e esporte de alto impacto. Quanto mais alto o impacto do esporte, mais alto vai ser a hipertrofia, tá? E quanto mais baixa, pior. E a atrofia óssea, então, a diminuição da massa óssea devido à diminuição do estímulo. A pessoa para de fazer estímulo ósseo e aí a massa óssea desse indivíduo começa a diminuir com o passar do tempo. Então, a remodelagem, ó. Quando a pessoa é criança, é bem bebezinho, aí na fase de criança para adolescência, aqui acontece essa transição. Então o osso, ele vai aumentando a parte interna dele, mas mesmo assim ele vai sendo reabsorvido. Então, ó, ele aumenta a composição externa, então tá vendo daqui para cá vai aumentando o calibre dele, aqui é menor, aqui é maior.
até que chega na parte adulta, que aí ele não tem, dependendo do tipo de indivíduo, da idade, alimentação e tal, essa parte óssea ela acaba ficando mais fininha, que a gente pode conhecer também como osteoporose, certo? A gente vai ver isso também. Então, a resistência óssea, ela depende então, da dimensão, da geometria e vetor de força, da idade e do sexo. Então, dependendo, ó, se o osso é mais grossinho, mais fechadinho aqui, ele tem uma resistência maior. E aqui já, ó, a resistência acaba sendo menor, tá? E aí, com o passar do tempo, ó, eu tenho o osso, ele vai aumentando a luz dele, e conforme a pessoa fica mais idosinha, aí acontece o quê? Tá vendo esses buraquinhos branquinhos aqui? Então é a tal da osteoporose, que a gente pode falar que existe duas fases em mulheres, e em homens só tem uma fase, que é a fase 2. E a fase 1 a gente vai ver que depende então da menopausa da mulher, tá? Então, entre homens e mulheres, o risco de osteoporose é maior em mulher do que em homem, e mulher principalmente relacionado a fatores hormonais, tá? Ao nível de estrógeno da mulher. E também tudo isso pode ser regulado de acordo com fatores ambientais e alimentares também. Essa resistência óssea, ó, então, por exemplo, indivíduos acamados, eles perdem mais ou menos 1% de massa óssea por semana. Tanto faz imobilizado, mas vamos pensar nessa galera que está em casa na pandemia e tal, não está fazendo nada. Fica em pé, senta, mas será que está fazendo atividade física com carga? Será que está andando como andava antes, né? O que será que está acontecendo com o nível de osso dessas pessoas ao longo do tempo? Será que está se alimentando bem? Será que está tomando sol? Então a gente tem que pensar nesse sentido também. E a ausência ou diminuição de sobrecarga mecânica sobre o osso, né? Então acaba ocorrendo um alargamento da cavidade medular e estreitamento da cortical. Maior perda de massa óssea, ela acaba ocorrendo nos primeiros 6 meses de mobilização, depois ocorre um equilíbrio. Então a pessoa perde por 6 meses, perde bastante osso. Se eu pensar agora na pandemia, só né, entre aspas, tenho 3 meses, né? Então a galera tá perdendo o osso aqui ainda. A imobilização do membro superior pode ter perda de massa óssea somente depois de 8 meses, porque onde a gente sofre mais impacto é no membro inferior. Membro superior quase a gente não usa impacto. Então a perda de massa óssea no membro superior acaba sendo menor do que no membro inferior, tá? Então, e a maior perda é no osso esponjoso e nos ossos que sustentam o peso. Então, membro inferior e coluna. E a osteoporose e a osteopenia, né? Então, a diferença das duas e tal. Então, ó, as duas têm relação com a atrofia óssea. Então, eu perco massa óssea. Então, a massa mineral e força ósseas, elas acabam ficando comprometidas. Como eu perco massa óssea, então a massa mineral e a força acaba diminuindo. A osteopenia, então, ela é a atrofia óssea sem a presença de fratura, né? Ou microfratura óssea que acontece. Então, é um estágio anterior à osteoporose. Já a osteoporose, ela tem a presença de fratura, microfraturas muitas vezes, e é mais comum em idoso, mulheres brancas ou asiáticas, mulheres com estatura baixa e com histórico familiar também. Tá? Então, metade das mulheres praticamente tem osteoporose, principalmente depois dos 40 anos, de 50 para cima, e 1/3 dos homens apenas. Né? Então, o homem acaba tendo um menor histórico de osteoporose do que a mulher também, mas também tem, tá? E aí tem a osteoporose tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é uma osteoporose pós-menopausa, então 40% das mulheres com mais de 50 anos pode ter, e 15 anos após a menopausa, essa taxa aumenta demais, tá? E a osteoporose tipo 2, que é associada à idade. Então, aos 60 anos, 90% das fraturas entre homens e mulheres, tanto faz, elas são relacionadas com a osteoporose. E é engraçado que engraçado ruim, né? Que é muito comum a pessoa fala assim, ela estava tomando, meu avô, né, ou meu pai estava tomando banho, ele caiu no banheiro e quebrou o fêmur. Muitas vezes a pessoa teve fratura só por estar em pé. Não é que ela quebrou porque ela caiu porque quebrou. Acontece, a pessoa está em pé com o próprio peso corporal, o osso quebra e aí ela acaba caindo, tá? Então, a principal causa de morte em idosos acaba sendo fratura. Tem que tomar cuidado.
E é interessante até, existe uma tríade da mulher atleta, que fala, vou manter a forma e tal. A mulher atleta, ela tem um grande risco de falecer graças a esse problema aqui, ó. A mulher, a tríade que ela tem é a amenorreia, tá? Que é a ausência de menstruação, que isso acontece muito em mulheres atletas. Distúrbios alimentares, que tem relação com a anorexia ou bulimia nervosa, e a osteoporose. Se a mulher, sendo atleta, tendo os três, o risco de morte é muito alto nesse tipo de mulher. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é porque a mulher faz esporte. Por quê? Fala, porra, mas ela é atleta, né? Será que vai ter distúrbio alimentar? Muitas vezes ela fica muito paranoica em relação à alimentação, até por querer ser atleta, e isso pode acabar causando problemas nela. Então a gente tem que pensar nesse sentido também. E osteoporose e osteopenia, então, algumas imagens para poder ilustrar. Então aqui a massa óssea normal, aqui já sofrendo um pouquinho de perda de massa óssea, e aqui ó, as microfraturas das trabéculas ósseas. E olha que vai interessante, ó, tá vendo? O triângulo de Ward, ó, aqui bem estreitinho, fechadinho, e conforme vai perdendo, tendo osteopenia, esse triângulo vai aumentando muito. E aqui, olha o que acontece, o risco de fratura de colo do fêmur aqui acaba sendo gigantesco, tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui mais uma imagem do osso com osteoporose, aqui normal, e aqui vai perdendo massa óssea e vai ficando cada vez mais poroso. Então a capacidade de segurar, né, o tecido mineral do osso, e ele fica cada vez mais poroso e vai ficando cada vez mais frágil. E essa fragilidade, gente, só para vocês entenderem, a avó de uma ex-namorada minha, ela tinha osteoporose, ela tinha fratura na vértebra, microfraturas, era pouquinho, mas tinha. E fratura de fato na costela só de tossir. Ela tossia e ela tinha fratura. Era bem perigoso, imagina. E aí ela usava colete para poder, porque a estatura dela começou a diminuir. Tem uma chamado sinal da viúva, né? Que aí a mulher começa a diminuir a estatura e ficar mais corcunda, porque ela perde estatura pela fratura das vértebras. E as adaptações? Então, só mais 2 slides, tá? Adaptações do tecido. Então, o reparo tecidual e a consolidação de fratura depende muito do tipo de fratura, de consolidação, tal, mas enfim. Esse reparo, ele ocorre sempre, então, quando tem uma fratura do indivíduo, que vai depender do alinhamento do osso e de mais outros fatores também, tá? Só sabendo que o cigarro, por exemplo, ele atrapalha muito a situação de reparo tecidual. Não importa se é osso ou não, viu? Cigarro, ele não faz... o pessoal só relaciona a pulmão e tal, mas para reparo tecidual também o cigarro atrapalha demais. E a gente tem que parar de fumar para poder ter um reparo. Porque senão tem um negócio chamado pseudoartrose. O osso, ele não consolida. E aí dá um trabalheira, muitas vezes tem que fazer nova fratura para ver se consolidar. E aí tem que mudar o hábito alimentar, colocar vitamina e tal. É bem complicado, viu, gente? Tem que tomar cuidado. Tá? E aí sempre o que acontece eu tenho uma fratura, acaba tendo um hematoma do sangramento da região, tem fragmentos ósseos, aí eu tenho que ter uma liberação do sítio de lesão, então a remoção das células mortas, né? Então tem a fagocitase daquela região, para daí começar a ter o quê? Ó? A formação da cartilagem. Por quê? Tá vendo que rompeu o periósteo? Então tem que formar um novo periósteo naquela região, para começar a produzir mais tecido ósseo. Qual que é a célula mesmo? O osteoblasto. Beleza? E aí ele produz matriz cartilaginosa, e aí vai formar um calo. Né? Esse calo, primeiro que é formado, chama calo mole. Depois vocês vão ver isso em ortopedia. E aí esse calo mole produz bastante matriz cartilaginosa e óssea. E aí depois, com o passar do tempo, fica esse calo duro, que fica uma pelotona, que tá vendo que aqui tá bem tudo amarelinho dentro? E aí é interessante porque quando forma um calo duro, normalmente se fala na saúde que a pessoa nunca mais consegue quebrar o osso naquela mesma região. Ela pode quebrar o osso um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Porque ali fica muito duro, fica muito tenso ali, fica denso, quer dizer. E ali dificilmente a pessoa acaba tendo uma fratura daquela região.
Viu? Bom, e aqui a gente termina essa aula de osso. Foi bastante intenso, bastante rápido, mas depois eu vou passar a aulinha para vocês. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês só assistir de novo. E queria saber se alguém tem alguma dúvida por enquanto para poder ajudar vocês aí. E aí, Jace? Bruninha? Valeu. Valeu, Dorfo. Alguma dúvida? Bom, só para vocês pensarem então, né? O quanto que vale a pena a pessoa se exercitar durante a vida para manter massa óssea. Porque depois de um tempo começa a perder massa óssea, é hormonal, é normal a pessoa perder, tá? Só que aí, quanto mais a gente ganha durante a vida, mais a gente vai poder perder depois, sem risco de prejudicar a saúde. Porque perder a gente vai. Só que se a gente não acumular durante a vida, isso pode trazer uma certa complicação para a pessoa. E é isso que a gente tem que pensar, tá bom? Pessoal, obrigado de novo. Na próxima vez lá eu aviso vocês de novo quando for ter uma aulinha. Belezinha? Valeu, Samara. Valeu, Magda, Camila, Andressa, Dorfo, Jace, o Braulio. Quem mais está aí? A Jace, a Emily, a Stefane, Camila. Pessoal, bom dia para vocês aí. E aí depois qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Beijão para vocês.